tinha o Edson Pavone, que é idealizador de um projeto muito bacana, que é um projeto que começou de forma virtual, continua ainda, na verdade, né? Mas que agora já tem aí toda uma expectativa de lançamento, né, para a construção mesmo de um memorial físico aqui na cidade de São Paulo. Convidamos o Edson Pavone para explicar melhor para o ouvinte, né, Agostinho, do que se trata esse projeto Inumeráveis. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Agostinho. Muito obrigado pelo convite hoje. Então, estava lendo aqui, Edson, que parece que a ideia surgiu a partir desse incômodo, né, de tratar as vítimas da Covid como se fossem apenas números, estatísticas e tal, e mostrar que, na verdade, são vidas com histórias, né, Edson? Isso é uma coisa muito importante que acontece em qualquer pandemia ou qualquer grande catástrofe sanitária que a gente precisa contar. A gente precisa contar os números para entender o que fazer, para entender onde distribui vacina, o que faz, como que cuida. Então a gente precisa realmente contar, é muito importante, a ciência depende dessa conta. Mas a conta não dá conta de tudo, né? Assim, ela não resolve o problema amplo, que é, na verdade, a gente está perdendo essas pessoas estão morrendo, e cada uma dessas pessoas tem um universo de vidas, né? Hoje, a estimativa aí é que um em cada 40 brasileiros esteja vivendo a dor do luto de alguma maneira. Assim, é muita gente. Você sabe que conversamos há pouco com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, viu, Edson, que explicou pra gente, né, as fases do luto, de que forma que a gente deve encarar a chegada de um novo ano, né? E falando desse projeto Inumeráveis, para além do portal na internet, esse projeto online, agora ele ganha mesmo ali. A ideia de vocês é montar esse espaço aqui em São Paulo, é isso? Já está escolhido o local? De que forma que se dará? Vai ser aberto ao público? É um museu fechado? É um espaço? É uma escultura? Vai ter o nome das vítimas? Você tem alguns detalhes que já pode passar aqui para o nosso ouvinte? Quando a gente fala de memorial, a gente lembra de vários, na É. Europa, nos Estados Unidos, né? Uhum, uhum, O uhum. das Torres Gêmeas é um que ficou recentemente muito conhecido com aquelas quedas d'água. Como que se dará esse projeto Inumeráveis aqui em São Paulo, hein, Edson? Perfeito. Vou contar para vocês. Bom, como vocês já falaram, a gente tem contado as histórias e guardado essas histórias num site. Então, as histórias de cada uma das vítimas do coronavírus, a gente tem contado, a gente tem uma equipe de voluntários, com algumas centenas de voluntários, inclusive se você gosta, se você é jornalista ou se gosta de escrever histórias ou revisar histórias, entre em contato com a gente, se você quiser ser um voluntário. Mas o que a gente tem feito? A gente tem guardado essa memória de uma maneira digital nesse site. Agora, o próximo passo é criar esse espaço. E esse espaço, a ideia dele é que ele vai ser feito de concreto e de metal, porque a ideia é que ele dure muitas gerações. É para essa geração, é para todos nós que sofremos essa perda, mas é também para as próximas gerações, como todos os memoriais, para que a gente não repita os mesmos erros que nos trouxeram até o ponto onde a gente está. Como que esse memorial funciona? Ele é, como vocês mesmos falaram, né, e como a doutora também falou na entrevista anterior, ele é uma travessia, uma tipo de jornada pelas três fases do luto, do jeito que a gente dividiu aqui. A a primeira coisa que é assim, você vai chegar, num lugar totalmente aberto, público, vai ser num parque na cidade de São Paulo, o parque ainda não está escolhido, mas vai ser num parque, num lugar a céu aberto, então imagine esse espaço bem amplo, cheio de verde, né? É um lugar onde o ar não vai faltar, certo? Esse vírus fazia a gente perder o ar, e nesse lugar o ar nunca faltará. Então, vai ser nesse lugar, nesse parque, e aí quando você chegar perto dele, a primeira coisa que você vai ver é um muro. Esse muro, ele representa a primeira fase do luto, que é quando você descobre, quando você entende que a morte vai chegar ou que a morte chegou. E ele é irremediável, é irreversível, não tem o que você fazer. Ele é a parte mais, assim,
menos lógica, assim, ele é extremamente transbordante, né? O grito é esse transbordar de toda a emoção, sem nenhum controle, quando a gente descobre, e nada, na verdade, nada que falem pra gente nesse momento pode nos deixar tranquilos, porque é sobre isso, né? É um grito. E daí essa é a primeira parte. A segunda parte é o silêncio. Depois do grito, depois desse momento assim de muita agitação, vem o silêncio. O silêncio tem a ver com a gente não mais saber que a gente nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa, que a gente nunca mais vai se ver nos olhos dela, aquela pessoa que a gente perdeu, a gente nunca mais vai ver. E esse silêncio, ele é gigantesco. E aí no memorial, então se imagina, são duas rampas bem grandes que formam no meio delas um círculo. Nesse círculo não tem nada além de grama, é um grande vazio. E nessas rampas, se você estiver imaginando aqui comigo, nessas rampas circulares, ao lado delas, no guarda-corpo dessas rampas, você vai conseguir ler o primeiro nome de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. Então, Maria, João, Ricardo. E né, aí tem uma coisa bem, assim, bem nova, que é uma novidade que nunca foi feita no mundo inteiro, que vai ter nesse memorial especificamente, que vai existir uma conexão entre o nome que está lá gravado no memorial físico, arquitetônico, e a história que está lá no site do Memorial Inumeráveis. Como que funciona? Toda vez que alguém entrar nesse site, né, e ler a história de um João, o nome João lá no memorial físico, ele vai se acender. Então, quando você estiver atravessando o memorial, vendo esses nomes, você vai ver esses nomes se acendendo, como se você pudesse ver a memória acontecendo. E em terceiro lugar é a música, né? Que é o final do memorial, que é o nosso lugar de aprendizado, de conversa. Então, tem bancos em volta de uma árvore para lembrar a gente de que a origem dessa pandemia está na nossa relação desequilibrada com o meio ambiente, com os outros animais, e que para que isso não aconteça no futuro, a gente precisa equilibrar essa relação. Ô Edson, desculpa, antes do Agostinho, desculpa, viu, Agostinho, mas imagina. é que a gente tem algumas imagens aqui, a Beatriz Avilar já separou, e o nosso switcher vai espelhar aqui para quem está acompanhando no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente resgatou algumas imagens, são os primeiros, o primeiro desenho, né, o primeiro esboço aí do que se pretende trazer aqui para algum parque em São Paulo, né? Você falou que ainda não está decidido de qual será o parque, mas tem ali o Vila Lobos, o Ibirapuera ou o Cândido Portinari, é isso, Edson? São algumas das opções que no nosso time a gente tem alguns urbanistas, e daí a gente tem que estar pensando e desenhando qual que é o melhor espaço para que essa obra aconteça. A gente tem o apoio já da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e é juntamente com eles que a gente está fazendo essa análise. Então, nesse momento, eu não sei exatamente qual que vai ser o parque, mas essa é a ideia, que seja um parque aberto, público, de grande circulação e grande área verde. Já a gente vai colocar a imagem aqui do projeto inicial, né, desse parque que vai homenagear, vai ser mais uma forma de homenagear as vítimas e as famílias das pessoas que se perderam nessa Covid-19. Agora, Edson, eu queria que você contasse a etapa anterior a isso, porque tudo isso está acontecendo porque houve um contato de representantes de vocês, de voluntários do projeto Inumeráveis com familiares de vítimas. Eu estava lendo que o contato inicial, lógico, não é fácil, a pessoa não recebe com naturalidade, com normalidade, alguém que pede para que você relembre um momento de dor, que é da perda de uma pessoa próxima, mas que depois o que vocês sentiram em muitos casos é que essa conversa acabou sendo também uma forma de aliviar o coração desses familiares. Foi isso, Edson? Querido, assim, realmente isso que aconteceu. Quando o Inumeráveis começou, e ainda nem existia nome, não existia site, mas existia essa ideia, essa vontade de fazer esse memorial e não deixar que essas pessoas virassem números, eu tinha essa ideia de que ia ser muito bom para os familiares verem a história,
mas eu não tinha certeza se o processo até chegar na história, como você está falando, ia ser realmente muito bom para ele, e não ia ser muito dolorido. Então, na minha primeira entrevista com o seu Antônio, que tinha perdido o sogro e a sogra, alguns dias de diferença para a Covid, bem no comecinho da pandemia, eu tive, então, essa primeira conversa com o seu Antônio. Seu Antônio, uma pessoa muito querida, muito, assim, solista, mas sofreu, assim, durante uns 10 ou 15 minutos comigo, falando sobre os últimos dias deles, os últimos dias do pai, os últimos dias do seu Antônio e enfim. E daí, o que aconteceu com o seu Antônio é que, depois que ele estava falando ali do hospital, daqueles últimos dias do hospital, aquilo para ele foi muito difícil. Mas depois eu fiquei perguntando, mas me conta um pouco mais do seu Edgar. Como que ele era? Daí ele começou a me contar que ele fazia isso, fazia churrasco, e daí levava os filhos, os netos na escola com um Fusca bege. E daí ele começa a rir, começa a dar risada, começa a lembrar de coisas importantes, começa a lembrar de coisas que foram muito importantes na vida dele, que faziam saudade. E daí, no final, o seu Antônio, ele desligou o telefone muito melhor do que o que ele começou. E isso com certeza, um testemunho da maior parte dos nossos voluntários no dia a dia deles. E hoje em dia a gente entende, depois de conversar com muitas pessoas que entendem de luto e estão fazendo isso há muitos anos, que esse processo de elaboração do luto, contar a história, tirar a história de dentro de você, faz parte de um processo saudável de elaboração do luto. Então, o que está acontecendo é que a gente está colaborando com algumas milhares de famílias na elaboração dessa parte específica aí da jornada do luto delas. Estamos conversando aqui no Bandeirantes Acontece com Edson Pavone, que é artista e idealizador do projeto Inumeráveis. A gente está vendo agora sim, olha lá, ó. É mais ou menos por aí, né? Esse projeto que vocês estão querendo colocar num dos parques aqui de São Paulo, né, Edson? Perfeito, é isso. Para quem está vendo aí no vídeo, para os que estão na rádio, infelizmente, infelizmente não, para os que estão na rádio e não estão vendo as imagens, eu peço para vocês entrarem em inumeráveis.com.br/futuro. Lá vocês vão ter todas as imagens, todos os detalhes de como esse projeto foi pensado, também os créditos, todas as pessoas que fizeram parte do desenvolvimento desse projeto, além de mim. Esse projeto, então, como vocês estão vendo aí na imagem, ele é dividido em 3 partes, como eu tinha falado antes, né? O primeiro é esse muro que a gente está vendo ali na parte mais abaixo, assim. Lá que vai estar esse texto escrito sobre a pandemia, sobre o que aconteceu no Brasil, para essa geração não se esquecer, mas também para as próximas. E essa representa o grito. A segunda parte, que representa o silêncio, são esse grande círculo formado por essas 2 rampas. E no guarda-corpo dessas 2 rampas, então, a gente teria o nome de cada uma das pessoas, de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil, gravado para ser homenageado e jamais esquecido. E daí, na terceira e última parte, a gente tem a árvore no centro e esse banco em volta, onde a gente senta para conversar sobre o que aconteceu, sobre o que a gente aprendeu e sobre o que a gente não pode esquecer. Você sabe que, viu, Agostinho, que o Edson estava falando é muito importante, né? Porque, principalmente na nossa profissão aqui, jornalística, a gente acaba relatando diariamente, né? Acidentes, tragédias, né? Mortes, infelizmente, né? E a gente acaba naturalizando, né? Esses números. É uma defesa, né, Danilo? Quer dizer, a gente não pode se envolver, e às vezes acontece, e é um erro nosso, né? A gente se penaliza quando a gente se envolve de forma emotiva com algo que está acontecendo, um crime ou um acidente, uma tragédia. Isso não é desejável, né, na nossa... É que nem um médico. É verdade. Né? Se o médico, se ele se envolve com a pessoa que ele está operando ali,
a chance dele ter algum problema é maior, né? É uma defesa, na verdade é uma defesa, né, Danilo? Mas a ideia desse projeto é justamente isso, né? Trazer a história de cada um. O Edson até estava contando, né, a história do senhor, então isso é muito importante, né? Para a gente deixar um pouco, né? E passar a não naturalizar mais a morte, esses números, não enxergar só como um número, mas a história de cada um, né, Edson? Perfeito. É isso. E eu sinto que, assim, para todos nós que estamos numa pandemia já há um pouco mais de 20 meses, eu acho que todos nós, em algum momento, já passou pela nossa cabeça que a gente queria esquecer tudo isso, que a gente queria só dormir um dia, acordar no outro, esquecer que tudo isso aconteceu e simplesmente avançar. E sim, de certa forma, é compreensível que a gente queira isso, porque a gente está sofrendo muito e o sofrimento ele não acaba, né? Assim, se todos os dias eu ficar extremamente mal por cada um dos seres humanos que faleceu vítima da Covid-19, realmente assim, não teria como ser em nada produtivo no mundo. Então, não é isso que a gente precisa, com certeza. Mas também não é esquecer totalmente, certo? Porque vamos lembrar dos momentos onde a gente quis esquecer totalmente. Então, assim, teve o maior tráfico de escravos da história da humanidade foi para o Brasil. A gente quis esquecer isso totalmente. Não, as pessoas estão libertas, viva a Lei Áurea, nada importa mais, as pessoas estão libertas. Até hoje a gente está vivendo com os efeitos assim de um racismo estruturante na nossa sociedade. Poderia dizer a mesma coisa da ditadura militar, que a gente não quis olhar para os arquivos, não quis colocar os nomes, não quis olhar, e até hoje a gente, de novo, está vivendo resquícios assim de uma falta de transparência, uma falta de memória. Não pode acontecer a mesma coisa com a pandemia no Brasil. Pode ser que aconteçam, sim, outras pandemias. A gente precisa saber aonde a gente errou. A gente precisa saber o que a gente poderia ter feito de melhor. E a gente precisa saber, e o mundo, sim, a gente não pode esquecer que muitas dessas vítimas, muitos desses nomes, eles não precisariam estar ali. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. É isso mesmo, Edson. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, viu, Danilo, ouvintes, quando aconteceu o massacre do Carandiru, antes da implosão do prédio do Carandiru, e essa implosão foi feita porque o governo na época achava que implodindo acabava. Você tira o prédio da frente, você apaga a história. Tudo que foi feito ali de certo, muito pouco foi certo ali, e de errado, muita coisa errada, sumiria. Você implode tudo. Eu na época fui visitar o Pavilhão 9 como jornalista e eu sempre achei, muita gente, não só eu, que tinha que se deixar aquela... o Pavilhão 9 teria que ficar ali para que aquilo fosse visitado, como acontece em outras nações. Você vai lá em Auschwitz, você vê o que o ser humano é capaz de fazer. Né? Isso é pedagógico. E acho que esse projeto que você pensou e está levando adiante, Edson, tem também esse mérito ainda mais porque a pandemia foi tão mal conduzida, né? A gente tem que lembrar o que foi feito de errado para que a gente não repita isso nunca mais, Edson. Edson, foi um prazer tê-lo aqui conosco, parabéns, vamos conversar mais e quando tiver notícias do local dessa obra, em que parque vai ser, quando será inaugurado, eu espero que você nos avise aqui, tá bom? Perfeito, queridos, muitíssimo obrigado pela entrevista. Sim, aviso sim, espero voltar em breve com novidades e queria deixar aqui uma poesia no final. Não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa. Maravilha. Obrigado, viu, Edson? Edson Pavone, artista e idealizador do projeto Inumeráveis. Valeu, Edson, um abração para você, até a próxima. Abraço, queridos.